Salve, salve, torcida azulina! Estamos começando o episódio número 8 do Bancada Azulina, um episódio triste pra dizer o mínimo, né? Do último podcast gravado até agora, a gente estava bem animado, boas perspectivas, o time invicto, 3 vitórias seguidas. Passaram-se 2 semanas e aqui estamos com 3 derrotas seguidas, sendo 2 goleadas. Perdemos a vaga da Copa do Brasil. Enfim, toda a primeira parte do ano foi perdida. E aí vamos discutir o que aconteceu, porque o que nos levou a essa tragédia e o que projetar daqui pra frente. Compondo a bancada hoje, vamos começar pelo convidado. Temos um convidado muito ilustre, não queria trazê-lo aqui pela primeira vez nessa situação, mas enfim, é o que temos pra hoje. Felipe Leite, como você está, meu velho? Opa, fala galera. A gente vem aqui pra participar, infelizmente foi no dia ruim pro Dragão, mas já tava devendo já a participação aqui no podcast. Beleza, e fechando a bancada, 2 velhos conhecidos, Lucas Oliva, nosso homem que foi a dores. E aí, meu velho, como foi a semana, se é para além das tragédias futebolísticas? Mike, demorou pra feder, mas quando fedeu pesado, viu? O professor Betinho enganou muitos desavisados, mas agora, com essas 3 derrotas seguidas, tá claro agora pra todo mundo, né? Até quem tava defendendo o Betinho, eu girei aí mais de 20 grupos do Confiança agora de Zap, não consegui ver uma defesa pro Betinho. E essas 2 semanas aí foram difíceis, né? Tô sendo sacaneado pro porteiro, sacaneado pelos primos do interior, sacaneado no cursinho, sacaneado no trabalho. Oh, meu Deus do céu, não aguento mais não. Mas vamos falar um pouco aí. Acabou essa primeira etapa do ano pro Confiança e um fracasso retundante, né? Fracasso do presidente Iago França, fracasso do diretor de futebol Hernando Rodrigues, fracasso do nosso Betinho, fracasso de Antônio Costa, fracasso de todo mundo que faz o Confiança, né? Beleza. Aí é juntar os cascos e ver o que é que pode fazer. Beleza. Então, e pra completar a nossa bancada, Jones Ribeiro. E aí, meu velho, como você está? O que é que você fala aí desse início, desse final de primeira etapa, sei lá como a gente tá chamando isso? E aí, Mike, aí, Lucas, seja bem-vindo, Felipe. Mandar um abraço pra a galera que nos ouve. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai nos ouvir. O ano começou mal. No Brasil dizem que o ano começa após o Carnaval. Tudo que teve antes do Carnaval pro Confiança, claro que uma coisa ou outra a gente pode pescar, mas tudo de ruim, porque foi um fracasso total. A gente sabe quais são as nossas perspectivas na Copa do Nordeste. O Campeonato Sergipano já deixamos passar o primeiro turno no apagar das luzes, e tudo isso começou um pouquinho antes do Carnaval. Dizem que todo Carnaval tem seu fim, só que os ventos que chegaram com o Carnaval no Confiança ficaram, trouxeram um fracasso, e agora é recolher os cacos para ver o que a gente pode fazer daqui para frente. Beleza. Só relembrar aí, o podcast Bancada Azulina está disponível no Spotify, no feed, que você encontra nas nossas redes sociais, no site Dragão de Aracaju. Eu estou devendo a alguns torcedores que me cobraram botar no Deezer. Eu ainda estou estudando isso, mas eu creio que para essa edição já deve rolar, ainda que saia um pouquinho atrasado. Bem, então vamos começar a falar sobre a situação que nós chegamos até o momento. Nós tínhamos uma missão inicialmente no Campeonato Sergipano, que era a vaga para a Copa do Brasil de 2020. Coisa que a gente vem falando desde o primeiro episódio, porque o que vale dessa vaga é a cota. Uma cota muito boa, você é um jogo só. E o fato de a gente estar em um ranqueamento ali entre os 60 primeiros nos dá a possibilidade de enfrentar um time da série D ou sem série. Ou seja, nos dá a possibilidade real de a gente passar de fase e aí acumular lucros maiores ainda, a exemplo de times que estão no nosso nível, como ABC e Botafogo da Paraíba, que já estão aí na 3ª fase da Copa do Brasil e devem ter acumulado já nessa brincadeira uns 2 milhões de reais ou mais, o que se torna um problema pra gente esse ano. Pra gente seria uma solução pro ano que vem, e essa vaga foi embora. Claro que a gente ainda pode conseguir vencendo o Campeonato Sergipano, ou pelo menos chegando à 2ª colocação,
A gente não sabe ainda qual a postura do Lagarto, se vai pegar a Série D ou a Copa do Brasil. Mas... Eles decidem amanhã em reunião. Isso. Então, diante desse cenário... Eu acho que é muita burrice um time escolher a Série D. Principalmente o Lagarto, que fez uma campanha bem correta na primeira fase, bem constante. Bateu Confiança Sergipe, empatou com Itabaiana. E eles... Para perder essa vaga da Série D, eles vão ter que conseguir a proeza de não irem para a final ou não serem terceiro colocado no caso da gente ir para a final. Eu acho que é bem arriscado abrir mão de 600 mil, não sei qual é a cota, mas 500, 600 mil reais para um clube com Lagarto é dinheiro de rodo. Mas parece que o problema não é dinheiro, né, Felipe? Mas é sempre bom, né? E uma Série D é bem arriscada, é bem deficitária, mesmo é uma aposta grande, né? Subir não tem garantia nenhuma. Mas a questão é, se eles querem ser alguém na vida, vão ter que participar do Campeonato Brasileiro. Não sei verdade. Isso é verdade. Só a cota da Copa do Brasil, e provavelmente vai ter uma bilheteria, porque pelo ranking deles, eles provavelmente vão pegar um do G12, um time muito grande, salvo der o azar de pegar, sei lá, um Chapecoense da vida. Mas geralmente eles têm uma possibilidade muito grande de pegar um dos times dos 12 grandes, e qualquer um desses times traria uma torcida considerável aqui pro Batistão. Enfim, isso seria mais uma fonte de renda para eles. Mas o fato é que pra gente isso é indiferente, né? Não é tão indiferente. Se eles optarem pela Série D, ficam 2 vagas ainda na Copa do Brasil, que no final das contas é o que nos interessa. Exato. Isso. Bem, e aí essa tragédia, vamos dizer, a falta da Copa do Brasil, acaba que nessa temporada já nos deu a possibilidade. Não fomos com um time completo para Fortaleza. A gente poderia, com um time completo, talvez até empatar aquele jogo. Enfim, o time foi um horror. E não temos cabeça, estrutura, a gente não sabe nem se vai ter técnico e elenco direito para enfrentar o Vitória quinta-feira aqui no Batistão, dada as declarações muito duras do diretor Hernando Rodrigues. E depois a gente vai comentar ela um pouco mais profundamente após o jogo. Um áudio que eu devo botar ao final do podcast aí para quem quiser, quem não ouviu, ouvir ainda. Mas esse áudio circulou por todos os grupos, eu creio que a maioria dos torcedores já o ouviu. Eu fiquei sabendo que ele gravou pra gente, não foi mais. Rapaz, a declaração dele foi muito dura em relação aos jogadores. Tá dizendo que é um estilo de corneta que dava pra vir pra cá tranquilamente. Se a gente não conhecesse o que tá por trás. Olha a caixa de e-mail que eu acho que chegou um currículo. Hernando tá se colocando, né, à disposição do bancada. Acabando uma vaga. Pedi pra ele instalar o Skype, na próxima a gente chama ele aqui pra cornetar com a gente. Agora vai cornetar quem? Iago? Jogadores. O que é legal é que, assim, o diretor de futebol cornetando jogadores, como ele cornetou hoje pós-jogo, é também um meia-culpa que ele faz em público, né? Porque esse time foi montado por ele, né? Exatamente. Mas vamos lá, para organizar um pouquinho, vamos retomar um pouco do histórico, o histórico da tragédia. Então, a gente chega na reta final da primeira fase do Campeonato Sergipano, invicto, tomando apenas um gol e tendo goleado o Boca Júnior, e vai receber o Lagarto em casa, precisando só empatar. No final das contas, se a gente empata aquele jogo como o Dourense perdeu pro Olímpico, acho que a gente até garantiria a vaga, e a gente tomou uma goleada de 4-1. E aí foi um jogo muito estranho, né? Muito estranho. Então, Lucas, você que tem essa teoria do jogo estranho, não estavam subindo. Fale mais sobre esse jogo, Felipe. Lucas. Então, foi um jogo muito estranho, Mike. Na arquibancada circulou uma versão que os jogadores do Confiança requisitaram alguma espécie de bicho, e por isso, pela negativa, deveriam ter feito o corpo mole naquele jogo. O fato é que todos os jogos realmente importantes e decisivos, o Betinho perdeu, né? Perdeu pro Salgueiro, perdeu pro Lagarto, perdeu hoje pro Dourense. E aí, meu irmão, na crise surgem versões mil do mesmo fato, né? Todo mundo tentando buscar explicações para esse fracasso retundante aí do Confiança nesse primeiro momento do ano. Na verdade, eu não vi nem
como um corpo mole dos atletas, não, nesse jogo que a gente perdeu de 4-1 pro Lagarto. O que eu vi foi Betinho escalar um time totalmente aberto, não tinha necessidade nenhuma de jogar com 3 atacantes velozes num jogo daquele, sobrecarregando o Jardel, que ficou sozinho, porque ficou Pavilha criar, Jardel marcando no meio sozinho, e deixou a zaga totalmente exposta com os 2 laterais fraquíssimos, que estão fazendo um ano muito ruim, foi Altemar e Ângelo. Não. Foi Marcelinho naquele jogo. Né? Foi Marcelinho, foi mal, desculpa. Mas Marcelinho mesmo assim. Marcelinho, inclusive, tomou o primeiro gol, foi nas costas dele, foi um lançamento longo, ele deu um bote errado no meio de campo, correu errado, tomou nas costas, deu o segundo bote errado e entregou o gol. Pra mim, Betinho não só entrou com o time errado, eu acho que achando, não, a gente vai chegar aqui e vai ganhar dos caras, um jogo que jogava pelo empate. Eu acho que o time entrou achando que ganhava a qualquer momento, e quando eles acordaram, já tava 3-0, meu amigo, e aí já era. Foi mesmo. Já a versão que eu fiquei sabendo foi o seguinte, fonte segura, viu? Foi que, na verdade, os jogadores do Confiança tomaram um composto líquido formulado pela NASA em teste que não deu certo. Tinha que ser uma tese um pouquinho diferente. Todo mundo tem uma tese que, sei lá, eu concordo bastante com o Felipe. Eu acredito que Betinho não foi Betinho. E esse é um problema de qualquer pessoa, não é só de Betinho, não. É lógico que a gente precisa ouvir os outros, é lógico que a gente precisa saber filtrar aquilo que é importante a gente mudar na nossa própria conduta, mas a postura de Betinho naquele dia não foi a postura de Betinho, foi a postura de qualquer outro técnico, mas não foi a postura do Betinho que a gente conhece, que é um treinador retranqueiro, que joga por um gol ao acaso, e não foi o que aconteceu naquele dia contra o Lagarto. E o Confiança, ele claramente tem um problema. Agora, antes de queimar todo mundo que merece, vamos ser um pouco mais práticos. O Confiança não pode tomar o primeiro gol. Isso é inadmissível para um grupo experiente como o Confiança tem. O Confiança tem um grupo experiente, principalmente quando você compara com o elenco do Lagarto, principalmente quando você compara com o elenco do Dourense, no caso do último jogo. Então, não dá para pegar um gol e se assustar e pegar 4 gols do Lagarto em casa, com todo respeito. São profissionais, tem um time arrumado, mas é o Lagarto, gente. A gente tá falando de um clube que tá na Série C, entre os 60 melhores do Brasil, um dos maiores campeões do estado. Então, não dá pra gente ficar se assustando. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa não dá pra perder os gols que Tito tá perdendo. Aquele jogo contra o Lagarto é inadmissível, o gol que Tito perdeu, cabeceando na própria mão, pô. O jogo tava 3-1, já tava difícil. Se ele faz ali da pequena área 3-2, que é isso, pô. Não quer estar no Confiança? Beleza, pô, vai embora. Eu sou dessa tese. Não dá pra segurar jogador que não quer. E Tito não tá correndo, e Tito não tá marcando, Tito não divide uma bola em cima, que é isso, pô. Acha que a gente é cego? Nenhum jogador, nem Ruiter, nem Aurélio, nem Aldair, os ídolos do Confiança não viveriam do passado jogando, por conta daquele ano de 2017 de Tito. Tem que saber receber as críticas, pô. Tem que saber receber as críticas e jogar bola. Não tá jogando, como ele tem vários. Não dá pra contar mais com o Negrete, pô. O Negrete não tem condições, pô. No jogo contra o Dourense, você tira Rafael Villa, que é o jogador que pode produzir alguma coisa, uma infiltração, algo diferente, pra deixar Negrete jogando, pô. É brincadeira um negócio desse. Então, tem que acabar com esse negócio de, primeiro, emprenhar pelos ouvidos, o que a gente sabe muito bem o que significa essa expressão. Segundo, tem muito jogador que tem ido embora. Seu Gustavinho também, um atacante que não faz mal a ninguém, pô. E não sai do time. E não sai do time, pô. Que é isso? Romarinho, não dá, velho. Não dá. Tem muita coisa a mudar. E outra coisa, se Radar for pior do que Altemar, encerra a carreira, pô. Radar hoje foi o melhor em campo. Não tem condições. É melhor encerrar a carreira. Vai estudar pra fazer outra coisa na vida. Porque, pelo amor de Deus, Altemar não cruza uma bola, não tá marcando mais direito, porque leva o tempo todo nas costas. Não vai um ano fundo. Se ele for do fundo, volta de táxi, pô. Tem condições. Tá. E o Jones, legal você ter pontuado essa questão do Tito, porque ele parece, pô, que a torcida do Confiança, ele é intocável, pô. Hoje eu tava lá no Ariston, a massa proletária escolhamba todo mundo. Acho que até o massagista Heraldinho, a galera tá esculhambando, mas ninguém fala de Tito, velho. É impressionante. Então acho que foi importante mesmo você pontuar isso, que é um cara que tá deixando muito a desejar, pô. E tá vivendo de passado. Na verdade, o Confiança tá vivendo de passado. Isso vai custar caro pra gente. A escolha pro Betinho, pra comandar esse elenco 2019, a manutenção de Betinho. Se Betinho não cair hoje no domingo,
e continuar para hexagonal, mas tragédia vai vir por aí. Pode até custar nosso rebaixamento. Então, um time que vive de passado, um passado distante, que é Betinho. Betinho, depois do Confiança, treinou quem? O Sergipe, Itabaiana, o Flu de Feira, o Asa. Não deu certo em lugar nenhum, pô. É um cara completamente perdido. Ele é totalmente atrapalhado. Hoje mesmo ele entrou com um time, como o Ariston é um campo, realmente, não tem. Hoje mesmo eu vi uma coisa impressionante, pô. O jogo rodou até os 40 minutos do primeiro tempo. Tinha um buraco enorme na pequena área do lado da torcida do Dourense. Na pequena área perto do goleiro. Rapaz, o jogo parou. O cara entrou com 7 baldes de areia. 7 baldes de areia pra fechar o buraco. O cara enfiava... mentiroso, né? Enfiava o pé entrava e até o joelho. Eu falei, rapaz, se isso foi percebido lá pros 40 minutos do primeiro tempo, e se num escanteio anteriormente um jogador tivesse entrado ali naquele buraco e sumisse? Rapaz, uma coisa impressionante. Lucas, eu fiquei sabendo que Tito foi achado no início do segundo tempo lá dentro, é verdade? Tito sumido. Mas assim, só pra voltar pra minha linha, obviamente que hoje o campo não permitia jogar futebol. Aí Betinho, meio que ele entra certo, ele encheu o time de volante e no primeiro tempo Confiança até que deu as cartas. Mas depois, Betinho, ele desmonta todo o time, faz umas substituições nada a ver, colocando esses meias que não jogam nada também. E não jogam no Batistão, vão jogar no Ariston, o Timbó, o Ítalo que vem mal e o outro menino lá que entrou, o Romarinho. Então, foi uma crônica de uma tragédia anunciada, esse jogo hoje lá em Dores, e a turma do interior tá feliz pra caramba, tirando muito sarra aqui da massa proletária, infelizmente. Bem, então, voltando à questão cronológica, depois da derrota pro Lagarto, veio o Carnaval. Então o assunto deu uma esfriada, todo mundo foi curtir o Carnaval ou curtir sua cama. E veio o jogo da Copa do Nordeste, onde, enfim, incrivelmente apareceram milhões de jogadores lesionados. Então vários deles não viajaram a Fortaleza. E eu já dizia isso nas redes sociais. Eu disse, tá muito estranho, ele não quer, a diretoria, o treinador não quer admitir que priorizou o estadual, inventou essa história de contusão, mas todos que estão contundidos estarão em campo domingo, exceto João Paulo, isso foi dito e feito. Estavam todos em campo no domingo, não que fizesse alguma diferença, mas enfim. E aí, fomos à Fortaleza e tomamos de 4-0 do Fortaleza. Cara, eu não lembro... No passado recente a gente tomou uma goleada do Fortaleza, assim, nesse nível. Porque a gente pode pensar, o Fortaleza é do nível de Série A. Mas o Fortaleza tá patinando. Era um jogo que, em condições normais, dava pra buscar um empate, alguma coisa melhor, dava pra pelo menos chutar uma bola no gol. Marcelo Boeck não fez uma defesa naquele jogo. Não apareceu. Então o time foi lá completamente remendado, sem atacante, enfim. Perdemos Kivel por lesão e até agora não se mencionou a possibilidade de trazer um segundo atacante para fazer sombra em Tito. Foi uma bagunça. E quando ele não pode jogar... Se fizer sombra em Tito, ele se senta, viu? Na preguiça que ele anda. Eita porra. Então aquele jogo Mike, só serviu pra, enfim, tomar mais uma goleada e distrair a gente do objetivo principal. Fala, Lucas. Esse jogo contra o Fortaleza foi agonizante, porque você via um Rogério Ceni na beira do campo, agoniado pra golear, que aquele cara tava descontrolado. Até brigar com a torcida do Fortaleza ele brigou. Ele saiu no final do jogo, pô, todo suado. Você pode reparar, as costas dele suadas. Suou até a bunda, pô. Tava todo suado. Pô, bicho, prestou atenção na bunda de Rogério Ceni. Eu não prestei atenção nesse detalhe, não. Cara, saiu todo encharcado, velho. Encharcado. Pra você ver como ele levou sério esse jogo contra o Confiança, porque ele vinha de derrotas e ele queria golear. E assim, é muito complicado pra um jogador como o João Vitor, que não vem jogando. Aí do nada você cai do céu pra jogar no Castelão com um bom público contra o Fortaleza. Aí o cara, 3 minutos do primeiro tempo, entrega a bola no pé do menino do Fortaleza, que acerta o chute e já não tem nada o que fazer. Então é complicado, um time totalmente bagunçado em campo, você não vê padrão nenhum. Betinho tá com esse time desde dezembro, então ele já tá 3 meses treinando esse time todos os dias lá no Proletário, não choveu, o campo tá aí à disposição.
e você não vê nada, velho, em campo, velho. Eu só tenho duas certezas hoje, que Anderson é o zagueiro titular, não tem pra João Paulo, não tem pra Simon, não tem pra ninguém, é Anderson, e que Betinho não pode continuar. Essas são as minhas duas certezas. Rapaz, o jogo lá em Fortaleza, assim, falando logo de goleada contra o Fortaleza, a gente tomou 2 goleadas recentemente em Fortaleza, mas não foi bem recentemente porque teve um caminhão de jogos, né? A gente perdeu de 3-0 no Nordestão de 2013 mas e de 4-0 no mesmo ano na Copa do Brasil. Mas de lá pra cá a gente jogou contra o Fortaleza 2015, 16, 17 e não perdíamos em Fortaleza. Perdemos aqui no Batistão uma vez e ganhamos 2 vezes aqui e empatamos as 3 lá em Fortaleza. Certo. Em relação ao jogo de Fortaleza em si, o time do Confiança de 2019 está seguindo à risca a receita de 2016. É um time que no Campeonato Sergipano jogou com folga a primeira fase. Esse ano a gente conseguiu a proeza de entregar de mão beijada pro Lagarto. Mas na primeira fase de 2016 a gente disparou. Ganhamos do Flamengo e no hexagonal a gente tropeçou. Perdeu pro Sergipe, perdeu pro Boca Juniors de goleada. E aí começou a desandar até que o Betinho caiu, depois de 2 anos, né? Mas é basicamente a mesma receita. E na Copa do Nordeste daquele ano, a gente tomou goleada pro Bahia, tomou goleada pra Santa Cruz, apanhou pro Santa Cruz reserva, lá em Recife. E aquela coisa de sempre priorizando um campeonato sergipano, mas é bem a receita, assim, eu critico o Betinho mais pela parte tática dele, pela postura dele encarar o time, do que necessariamente pela parte de... eu acho assim, que ele não tem a devida cobrança, pelo contrário, eu acho que ele fica numa tranquilidade. Foi um cara que fez um belíssimo trabalho em 2014, fomos campeões. 2015 também fez um trabalho bom, apesar dos trancos e barrancos lá, de quase cair e conseguir aquela classificação naquela reta final e bater na trave de subir. Mas 2016 já começou assim, o trabalho de 2016 já bota em xeque todo o trabalho de Betinho, assim, a gente, é agradecido a ele tudinho, mas a gente não pode viver de passado, como o Jones disse, tanto o jogador como o técnico. E pra mim, 2019, quem quiser que se engane, pra mim a receita é a mesma de 2016, só que esse ano a gente pelo menos não teve nem a graça de bater no time de Série A, na Copa do Brasil, nem isso chutou, né? E quanto ao jogo em Fortaleza, depois de tomar aquela goleada, você quer dar um chute a gol, tudinho, na véspera do jogo de hoje, coisa de 1 hora antes do jogo rolar, teve jogador do Confiança compartilhando em rede social uma foto no jogo lá em Fortaleza, como é que eu digo assim, cumprimentando o Rogério Ceni e... Porque foi um campeão do mundo, não sei o que. Beleza, velho, você tá tomando de 4-0, era 37 de segundo tempo, e o cara posta foto assim, como se fosse, é uma grande honra jogar com o Rogério Ceni. Velho, você tem jogo contra o Dourenço, fora de casa, você tá postando uma merda dessa. Me desculpa, assim, a falta de bom senso de rede social dos caras, mas era uma bela oportunidade de mandar um cara desse aí ir pra aquele lugar. Pois é, se ele quer fazer bonito frente ao Rogério Ceni, jogue bola, pô. Jogue bola pra ser contratado pelo Fortaleza. Como muita gente fazia. Exatamente. Porra, o próprio Rogério Ceni, cara, eu me surpreendi. Eu disse mesmo, acho que ele não conhece Flávio. Flávio entrou em campo, ele foi pegar uma prancheta pra olhar, analisar o que ele faria com Flávio em campo. Eu disse, porra, Rogério, você tá de sacanagem. Você não precisa fazer nada, meu irmão. Mas pra você ver o comprometimento de um técnico, né? Que ele conseguiu analisar. Ô Mike, ele foi olhar na prancheta, mas sabe o que estava escrito? Entra, bate, toma amarelo, talvez vermelho e erra 55 passos por jogo. Eita porra. Ainda que seja pra dizer, mandar algum jogador dele pra cima de Flávio, sabendo dessa característica, coisa que o nosso técnico tá lá, uma boa e velha mão no queixo. Ou tem um pendrive naquele queixo dele que ele vai pegar as informações do... Porque, bicho, eu fiquei impressionado com essa postura de Rogério Ceni, assim, agora falando mais sério, porque mostra que o cara estudou o jogo, estudou o adversário e
coisa que a gente não fez do lado de cá. Mas enfim, e aí, passado esse jogo do Fortaleza, né, voltamos a Aracaju e tem a preparação para o jogo contra a Dourense, onde a gente precisava vencer. A gente sabia que dificilmente o Boca Júnior faria frente ao Lagarto, como não fez. É que a gente precisava vencer esse jogo. 3-0. Foi 3-0. E aí, Lucas, que esteve lá, a gente ouviu pelo rádio, e à medida que o jogo ia passando, a gente ficava mais agoniado. Por sorte, hoje, a Peripê, que é a rádio que eu costumo ouvir, não foi com aquele colorado lá que eu esqueci o nome. Enfim. Raimundo Macedo, foi com outro narrador. Carimbou! Foi outro narrador e comentarista, que inclusive muito justos, muito sérios, muito coerentes em suas análises. Raimundo Moraes, meu amigo, Raimundo Moraes. E aí, conte aí como você viu essa partida aí contra a Dourense e o que nos levou a essa derrota. Então, Mike, como sempre, um prazer viajar com a massa proletária, né? Você vê a torcida do Confiança chegando, a cidade toda fica observando aquela massa azul se deslocando para o estádio, né? Quando você chega no Ariston, você vê que ali não tem condições nenhuma de prática de futebol. Então, nisso, já você percebe que o desafio do Confiança é enorme. E o Dourense, quer queira ou quer não, para padrão de futebol sergipano, é um time bem arrumado, né? Bem postado. Acho que só foi vazado uma vez nesse primeiro turno. Não, 4. Tomou 3 do Olímpico. 4 vezes? Tomou 3 do Olímpico. Tomou 3 do Olímpico? Foi. Pronto, foi um jogo atípico, né? Do Olímpico. Só sei que dificultou ao máximo pra gente. O que aconteceu no jogo? O Confiança, ele começou bem no jogo. E tomou logo as rédeas. Teve um lance que a bola sobrou pra Anderson, nosso zagueirão, ali perto da pequena área, e ele perdeu um gol inacreditável. Seria 1-0 e a gente poderia encaminhar pra vitória. Mesmo assim, acabou o primeiro tempo. No segundo tempo teve outro lance com o Jonatas, que num bate-rebate a bola sobra para ele dispara em direção ao gol, ele e o goleiro, só que aí quando ele vai finalizar, o pessoal disse que um amigo nosso que mora no mesmo condomínio que ele, disse que chegaram juntos, ele perguntou e Jonatas disse que a bola quicou no momento da finalização dele, e aí foi uma finalização bizonha, e aí o Confiança perdeu essas duas chances que são escassas mesmo, porque o campo não propicia você jogar bola. É um jogo até parece um outro esporte, porque todo jogador parece futebol de areia. Eles tentam dominar a bola e eles tocam por cima. Porque se tocar por baixo, a bola vai pegar outra direção, como se fosse aqueles pinglerball. Muito engraçado. E aí o Confiança não abriu o placar, e aí o segundo tempo só deu Dourense, velho. O Betinho desmontou todo o time, colocando o Timbó, que novamente não fez nada. E Ítalo também não tinha como jogar, porque o campo é pequeno, e é um jogo de muito atrito, de muita pegada, e Ítalo não divide nenhuma bola. É um jogador franzino, então achei que foi um erro de Betinho ter colocado o Ítalo em campo. E o Dourense, numa jogada rápida de um contra-ataque, o Confiança estava no escanteio, e o Dourense ligou muito rápido, coisa de 4, 5 toques, de pé em pé, eles meio que conhecem um pouco o campo e abriram o placar, e depois ficou impossível para Confiança, né? A gente deu poucos chutes a gol, o goleiro da Dourense é Danilo, que é cria nossa, e desde o início do jogo fazendo cera, rapaz, acho que a Maca entrou, mas quase umas 10 vezes a Maca entrou no campo, foi complicado. E também teve um lance que, ao meu ver, eu estava bem colado no alambrado, foi pênalti para Dourense, e o Cláudio Francisco, ele contemporizou, não marcou. Então, o Confiança não mereceu a vitória, não chegou nem perto da vitória. A Dourense realmente mandou em seus domínios, e a gente só tem a lamentar a perda do primeiro turno. Como a gente perdeu, né? Que a gente teve 2 chances para matar e não matou. Parece aquele campeonato do Confiança da década de 90, que a galera lembra até hoje, né? Que o Confiança só precisava ganhar um jogo do Sergipe e deixou passar os 5 jogos, né? 91. Então, foi foda. E aí a massa voltou, a gente saindo do campo e o povo de Dores tudo tirando onda, kkkk, perdeu, engraçado pra caramba. Mas a gente puto de raiva, né? E depois aquela diáspora de volta para Aracaju, todo mundo escutando os nossos colegas aí da rádio comentando o jogo. Mas muito triste, uma Confiança muito frágil, sem pegada. Eu acho que Hernando
ele na fala dele, retratou uma coisa que a gente viu em campo mesmo, que são jogadores que tanto faz, tanto fez, sem compromisso nenhum, né? Vide Vila, que estava sendo um dos melhores jogadores do Confiança nessa temporada. Depois que ele deu aquele dedo para a torcida, o Lagarto já estava metendo 3-0 no Confiança, ele fez um 3-1, meteu o dedo para a torcida e se acabou o jogador, né? Se acabou o Rafael Vila, desde então. E eu não sei não, se não mudar esse comando, não dispensar alguns jogadores, a coisa vai ficar ainda mais braba para Confiança. Certo. Eu concordo, viu, Lucas? Eu acho que é preciso mudar o comando e é preciso mandar o jogador embora também. Porque qual é a mensagem que vai ficar caso o comando seja trocado? E assim, a gente não pode provar que os jogadores estão fazendo corpo mole, mas está muito estranho. Porque muitos jogadores se contundindo de uma hora para outra, o desempenho caindo, apesar do desempenho antes não estar sendo o desempenho aceitável não, mas não está sendo o desempenho ideal, mas é bem melhor do que o que ocorreu nos últimos 3 jogos. O desempenho caiu de repente, e de repente um monte de jogador machucado. Quer dizer, a mensagem que vai passar, caso isso seja verdade, é que tira o treinador, a gente faz o que quer. Peraí, eu sei que os jogadores, eles precisam opinar, precisam falar o que eles entendem como correto, mas a gente não pode ficar refém de jogador não. Então algumas cabeças têm que ir embora também, para saber, olha, o treinador foi embora, mas não vai ser assim como vocês querem não. Porque senão, aí a gente vira refém. Aí toda hora, não vou jogar, não vou botar o pé, chinelinho, porque de uma hora para outra, Simão contundido, João Paulo contundido, tem uma foto aí rolando Confiança, parecia uma filha do INSS, pô, um monte de gente procurando benefício, pô, um monte de jogador contundido, não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Uma informação que circulou depois. Futebol sério, não apenas para eles, mas para nós também, torcedores, para quem é sócio, para quem num Brasil cada vez pior, cada vez mais duro. O futebol, pô, às vezes é a única alegria que o cara tem no final de semana, tá ali no radinho, escutando a Rádio Jornal, a voz do povo, e ouve o Confiança perder de novo, mais um jogo. O Johnny, é complicado. Sobre o que você falou aí de jogadores, tem uma informação aqui pra colocar na roda, que houve uma discussão, um bate-boca muito sério entre Tito e Genivaldo nos vestiários. Genivaldo nem jogou porque estava suspenso, mas ele foi acompanhar a partida. E quase saíram na mão. Então, assim, o elenco que eu queria fazer. Os jogadores que não jogaram estavam no Ariston. Inclusive, Kivel cruzou o gramado de muleta, a torcida deu para ver bem ele. Genivaldo estava lá, mas estava com a roupa parecendo turista, uma roupa mais de turista, não estava com a roupa da comissão técnica, não estava nada. Simão estava com a família, a mulher, a filha, eles estavam lá, esses jogadores não jogaram. Uma coisa também perceptível em campo foi que Tito estava entrando em constante atrito com os seus colegas durante o jogo. Brigou com o Jonathan, brigou com outro jogador, a torcida estava vendo isso, entendeu? Então não me estranha essa informação de Tito bater boca com o Genivaldo no vestiário pós-jogo. Jogador detesta, pô, quem fica queimando. E ele tem uma mania feia de que às vezes não dá a bola pra ele levanta, abre os braços, pô, jogando a torcida contra os outros jogadores. Ele fez muito isso hoje. Ele fez muito isso hoje com os jogadores, com os colegas. Ele fez muito isso. Então, há quem diga... Só assim, há quem diga que a nossa derrocada na Série C do ano passado foi após a chegada dele, que o elenco não queria que ele chegasse. E aí, por mais que a gente cobre profissionalismo dos jogadores, a gente sabe que aqui não vai rolar isso. Mas enfim, eu não conheço muitos bastidores. Então eu não sei o quanto existe essa animosidade de Tito com o resto do elenco. Mas não é uma conversa recente, isso já vem desde o ano passado. E agora com esse bate-boca dele com o Genivaldo, que já ouvi de muitas pessoas dizer que Genivaldo é uma espécie de líder, uma espécie ali de guru dos jogadores, principalmente os mais novos, porque ele ganhou uma condição dentro de campo por suas defesas. E, enfim, rolou além de todos os problemas que nós já temos, ainda tem essa briga aí entre os jogadores. Mas se for algo contra apenas entre Genivaldo e Tito, isso é normal. Todo time tem isso, em todo local de trabalho tem isso. Quem se dá bem e quem se dá mal. O que importa é ter profissionalismo suficiente para quando tiver dentro das 4 linhas, aí fazer o que for melhor para o clube. E deixar de picuinha, mas essa coisa de bater boca, e às vezes você bate boca com o melhor amigo, pô. O cara que você mais considera, muitas vezes é o cara com quem você discute dentro de campo. Aí acaba o jogo, esfria, vai pro vestiário. O fato é que quem tem que tirar a mão do queixo é Hernando Rodrigues,
demitir Betinho agora e já procurar um nome para assumir confiança pro hexagonal, pra Série C. Não tem mais tempo não de ficar com uma mão no queixo aí esperando acontecer alguma coisa. Bem, então vamos lá partir para o futuro, né? Já que a gente já fez todo o repasse, o rescaldo aí dessa tragédia que foi essa primeira parte. A gente tá dividindo em primeira parte, não é questão temporal, é porque esse final vamos dizer, nos nossos sonhos dourados, o final seria, a gente bate o lagarto, carimba a vaga na Copa na Copa do Brasil, e aí tem uma sequência difícil na Copa do Nordeste, onde a gente iria entrar muito concentrado para tentar conseguir a vaga, ou pelo menos conseguir fazer um bom papel nessa Copa do Nordeste, meio que deixando um pouco o estadual em segundo plano. Só que isso não funciona mais, esse nosso planejamento, que eu não sei nem se era o planejamento da diretoria, mas enfim, essa nossa visão de como seria mais lógico para tratar a temporada em termos de desempenho esportivo e financeiro, ela já não resolve mais. Então, hoje os desafios que nós temos tentar ainda a segunda vaga na Copa do Brasil, ou uma das vagas na Copa do Brasil, a gente não sabe qual vai ser a decisão do Lagarto. Tentar a vaga direta para a Copa do Nordeste, que a gente conseguiria isso sendo campeão estadual. Caso não sejamos campeões estaduais, vamos ter que participar de outra seletiva, como foi o ano passado contra o América do Natal. Enfim, se vocês fossem a diretoria, como a gente começaria a fazer esse planejamento? Felipe, que você falou um pouco aí no último bloco, comece aí. Se eu fosse a diretoria agora, primeiro passo para dar até um respaldo para a torcida, mandar a Betinho embora. Isso daí assim, é a regra do futebol brasileiro e não vai ser diferente no Confiança. Elenco, você tem esse problema de elenco, você tem que ter uma leitura. O diretor está aí para isso, diretor de futebol, gerente de futebol, comissão técnica, o pessoal está lá vivendo o dia a dia. A gente está aqui especulando porque não conhece. Se tem problema no elenco, cadê? Procura saber qual é o foco do problema. É fulano, manda o cara embora, não tem problema nenhum. Bota lá rescinde o contrato mesmo e acertos e erros em contratação, é isso mesmo. Quanto a contratações, a gente está num período bem complicado, porque você não tem muita opção de mercado. Se fosse daqui a 10 dias, 15 dias, a coisa melhora um pouco, porque está acabando a primeira fase aí do estadual e aparece um outro jogadorzinho bom, mas também você tem que ter a leitura de mercado e dependendo do histórico de contratações da gestão, principalmente do diretor de futebol, Hernando Rodrigues, a possibilidade de dar errado é de 70% a 80%. Então, a gente não só isso? Rapaz, eu sou bem pé no chão quanto a isso. Mas assim, o que eu acho que a diretoria tem que ter uma postura de cobrar dos caras. Não é hora de diretor estar se escondendo, porque eu até brinquei no Facebook, eu fiz logo a postagem, né? Parabéns aos envolvidos e pedir pro nosso presidente não hibernar, né? Que ele some. De derrota, o cara some. Aí ganha aí aparece, aí viaja com o Fabio Tidieri, aí vai lá no Corinthians, vai no Botafogo, vai no Ceará, vai lá no ABC, vai lá no Centenário de Paulo dos Ferros e, o cara, bora trabalhar, meu amigo. E trabalhar, pé no chão, cobrar. Tem um hexagonal aí para classificar para uma final. Sinceramente, se a gente conseguir a façanha de não ir nem para a final do Campeonato Sergipano, é até melhor pedir entrega. Já tá com problema no conselho também, brigando lá com os conselheiros. Entrega esse barco aí e pros outros. Pô. Diretoria tá aí para isso, tá tanto para colher os frutos, não é para ficar com mãozinha no queixo, não. Mãozinha no queixo só se for a estátua que o nosso diretor pediu, né? Lembrando que esse hexagonal é turno único, são 5 jogos só. A gente já começa em crise, então tem que reagir logo. Não dá pra esperar nem nada, não. Tem que começar já. Tiro curto. 1000 por hora. Vamos lá, Lucas. Mike, Felipe, ele abordou mais essa questão de comportamento, se tem algum problema interno do grupo. Mas a gente já pode fazer uma análise do que a gente vê em campo, essa questão técnica mesmo, né? Por exemplo, o Gustavinho é um cara que não sai do time,
teve todas as oportunidades do mundo com o Betinho, jogou todos os jogos, mas é um jogador que ele não dá seguimento às jogadas. É agonizante quando a bola chega no pé dele. Ele não vai passar do zagueiro, ele vai puxar a bola para a linha lateral, ele vai sair com a bola e tudo, ele não vai conseguir fazer nada. Então é um cara... Como é que os clubes lá do sul do país, quando dispensam jogadores, falam que o cara não tem qualidade técnica, sei lá, deficiência técnica. Então tem alguns caras, pô, que já tá claro a deficiência técnica. Tudo bem, vai contratar quem? Aí já é outro problema que a diretoria tem que se encarregar. Mas são caras que você vê que não dá para levar pro brasileiro, velho. Gustavinho, Romarinho, não tem condições. Certo, então você acha que devia dar uma limpada no elenco pra gente começar a pensar. A questão toda é essa, a gente deve ter jogo já no final de semana importante. A gente vai jogar 3 jogos aqui em Aracaju, 4, né, porque tem que contar o Sergipe e deve visitar o Lagarto. Enfim, tem essa... Mas a dispensa de jogadores agora é complicado, porque você dispensa, tem que pagar... não tem... O reserva também não é lá essas coisas. Por isso que talvez a mudança no elemento do técnico seja a mais urgente. E aí já dando a minha opinião, eu concordo muito com o que o Felipe falou. Acho que a diretoria não pode ser omissa, tem que agir. Se você for olhar o histórico lá do meu site, você vai ver que na maioria das vezes que um técnico foi demitido, eu tive ressalvas. Acho que demitir técnico é você assumir o seu erro de fazer um planejamento horrível. Mas num caso desse, bicho, a gente já tem um histórico muito grande. O clima, a animosidade é muito séria com o Betinho, desde sempre. Quando ele estava vencendo, ainda assim, existiam questionamentos, então não vejo mais condições dele continuar. Felipe lembrou de 2016, e 2016 foi aquela tragédia. Betinho saiu, voltou um mês depois e entregou a gente na zona de rebaixamento da Série C para Roberto Fernandes, que nos salvou. Nos salvou custando basicamente todo o dinheiro arrecadado com aquele jogo contra o Flamengo. Então, o Confiança conseguiu levantar uma grana boa, poderia fazer um time para subir, mas não, teve que gastar aquele dinheiro para evitar a queda, tendo que fazer contratações de última hora. Fez 3 times naquele ano. Eu queria fazer um adendo que é o seguinte, a gente não pode fazer uma limpa no elenco também, porque tem uma limitação de 28 atletas a serem nomeados, assim, listados como no regulamento, tá aqui eu não sei qual é o artigo, deixa eu ver aqui, artigo 6º, não sei se é parágrafo, acho que é parágrafo. Os clubes poderão inscrever no máximo 28 atletas, sem direito a substituições, até o último dia anterior ao início da segunda rodada da segunda fase. Ou seja, não dá nem pra fazer uma limpa muito grande, não. É só tirar mesmo a erva daninha e jogar com o que tem. Exatamente. Eu concordo. E minha tese também é essa, Felipe. Eu acho que pra agora analisar bem, existe algum jogador problema no Confiança, ou jogadores problema no Confiança que estão prejudicando o ambiente do clube? Se tiver, tem que sair, cara. Tem que sair. A hora é agora. E Betinho tem que ser o fato novo, não tem jeito. O time não vem, mesmo quando vencia, não convencia. E não é essa coisa de não convencer da boca pra fora. A gente mereceu ter perdido pro Itabaiana aqui naquele jogo que empatamos. Um Itabaiana que só se classificou porque o Frei Paulistano não conseguiu vencer hoje. A gente merecia ter perdido o primeiro jogo pro Sergipe, pro rival. Verdade. O rival que sofreu o que sofreu. Então, assim, foi um desempenho sofrível, pô. Foi um desempenho sofrível. Então, assim, tem que ter um fato novo. A gente sabe que quando chega um treinador, muda. Às vezes, jogador que não tá jogando se esforça mais. E aí eleva o nível do elenco, porque o cara que tá jogando quer continuar, aí se esforça mais. Agora, essas maiores dispensas tem que ficar pro início da Série C, final do Sergipano, início da Série C. Por quê? Porque também se você faz uma limpa agora, o que seria o ideal, os outros jogadores vão dizer, peraí, também assim vai demitir todo mundo, daqui a pouco sou eu. Aí é que o barco desanda de uma vez só. A saída que ocorrer de jogador agora tem que ser bem justificada. E tem que ser uma coisa que, se for um problema pessoal, de comportamento, até combinada com os outros jogadores, porque aí dá transparência e os caras sabem que não vai ter caça às bruxas. Porque o medo do jogador às vezes é isso, sabe? Vai ter caça às bruxas. Demitiu o fulaninho, vai me demitir também. E amanhã eu tô sem clube. E talvez até não pague Confiança. A gente sabe como as coisas funcionam, infelizmente.
Então, acho que nesse momento é baixar a bola, esfriar um pouco a cabeça, mudar o treinador agora, e tem mais uma coisa, não tem jeito agora não tem jeito, tem que abandonar a Copa do Nordeste, tem que priorizar o Sergipano, porque se ficar com duas intenções agora, não tem jeito, vai pro buraco tudo, aí acabou o ano. E historicamente, os anos que a gente vai bem na Série C é quando a gente ganha o Sergipano. A gente ganhou em 2015, a gente teve aquela coisa de Betinho ali pra não cair, mas não foi assim, a gente não ficou na zona um bocado de tempo, né? E brigando pelo acesso. Teve a pausa da Copa América que ajudou o time a se reestruturar. Mas quando o time voltou da pausa da Copa América, voltou sem ganhar. Eu acho que empatou em 2 ou 3 jogos. Depois começou. Mas ele já voltou jogando bem melhor. É verdade, concordo. E depois foi com aquele treinador que eu não lembro o nome, que foi o auxiliar de Alberto Fernandes, que a gente ganhou o Sergipano. Leandro Senna. Então já é um indicativo que quando a gente perde o estadual, sofre na Série C. Então agora é focar para ser campeão, não é só chegar na decisão não. É focar para ser campeão, porque quando é campeão, abaixa o ânimo da torcida, cria um clima de amor, e aí os caras têm um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Beleza, cara. Inclusive você lembrou de um bom nome aí, né? Leandro Senna, ele tá como auxiliar do CRB. Talvez o Hernando poderia contactá-lo, né? Hoje à noite. Será? Enfim, aí a gente vai voltar à escola Roberto Fernandes de retranca. Mas, assim, sinceramente eu não vejo outro qual técnico vai vir, cara. Levando em conta o momento da temporada, os recursos que não devem estar sobrando no Confiança. Levando em conta N questões, enfim. E aí esse é o meu medo. O caderninho, como eu costumo falar, de Hernando, ele é bem limitado. E ele também é limitado no sentido de que o treinador que vir pra cá tem que comer na mão da diretoria. Não tem jeito. Todos os que passaram, tirando o Roberto Fernandes, porque veio com o nome e veio numa situação muito pitoresca, que tinha que salvar o time que estava quase rebaixado, todos os times... todos os técnicos, Luizinho Lopes, o que começou a temporada passada, que me perdi o nome dele agora. Ailton Silva. Todos eles tinham aqueles jogadores que era o jogador da diretoria. Você sabia que aquele jogador, ele fizesse o que fizesse, não ia perder a vaga. Sabe-se lá por quê. Tem até minhas desconfianças, mas não vou ser maluco de estar acusando ninguém de nada não aqui. Mas enfim, tem aqueles jogadores que você não entendia porque estavam em campo e estão em campo. E esse ano acontece a mesma coisa, pô. Jonatas está em campo, tu nunca tentou uma outra variação. Gustavinho, a mesma coisa, pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos fazer as considerações finais. Alguém quer especular algum técnico? Alguém tem algum nome de um técnico interessante aí pra ver em vista? Enfim. Com a minha cabeça ou com a cabeça dos dirigentes? Eu ia perguntar a mesma coisa. Deu uma opção pra cada. Com a cabeça dos dirigentes, eu tenho quase certeza que vai ser Geraldo. Certo. É por aí mesmo. Faz sentido. Ou Geraldo ou Ribeiro Neto. Aí, Popó da Gávea, não. E se fosse com todo respeito a Ribeiro Neto, que é uma figura histórica, foi campeão pelo nosso clube, foi campeão pelo rival, foi campeão pelo América, é um cara que realmente entende de futebol, mas eu acho que não seria o momento de Ribeiro Neto. Figuraça, Ribeiro. Eu falei brincando mesmo. Ribeiro, o Confiança já não contrata Ribeiro, acho que tem uns 10, tem uns 15 anos, já que ele não faz nenhum trabalho nem nada no Confiança. Mas assim, em relação a nomes de técnico, pela diretoria, por Hernando Rodrigues, Luizinho Lopes, pode voltar. Ailton Silva é basicamente a patota que treinou nos últimos anos aí. Uhum. Pode ser que tire Júnior tirar Givanildo do Lagar pra desestabilizar o Lagar. Então, mas em relação assim, um possível nome pra mim de técnico é meio complicado porque os caras estão tudo empregados agora. Uhum. Entendeu? Tá foda mesmo. Uma coisa caseira que poderia ser era um Nader Rocha da vida, um cara que deixava o Geraldo como assistente técnico, trazia a Rocha de volta aí. Mas, assim, você também dar um tiro no escuro, porque você vai contratar a Rocha pra apostar numa Série C,
Então, meu amigo, E Rocha tá muito tempo parado. Pra admitir que na Série C nem traga. Rocha tá muito tempo parado também. Eu não lembro dele ter treinado Exato, ninguém nos últimos 2-3 anos. Ele foi pro interior da Bahia e depois parou. Voltou pra casa dele lá. Foi. Eu acho que vai ser Geraldo mesmo. Cara, mas aí enfim, complicado, porque Geraldo não tem experiência nenhuma como treinador, né? Olha, eu tentaria algum desses caras que andam rodando aqui no Nordeste. Sérgio China, fez bons trabalhos no Salgueiro, tá fazendo um bom trabalho ainda hoje lá. Francisco Diá, ainda que seja difícil tirar ele do Campinense, mas enfim, talvez com o projeto de Série C, já que o Campinense tá pra subir pra Série C, assim como a gente só tá pra subir pra Série B, não sobe nunca. Enfim, ou um cara desse, ou enfim, alguém aí do interior da Bahia, mas porque aí já é muito tiro no escuro, assim. Mas se fosse pra investir, eu acho que deixaria pra investir num técnico desse, que nunca passou por aqui, já teve em todos os lugares do mundo. Acho que poderia fazer um bom trabalho. Flávio Araújo foi demitido do Sampaio, não sei se ele tá bom nome ainda, enfim. Temos alguns nomes no mercado, mas que a gente sabe que nenhum desses vai vir pra não impor seu trabalho, né? Eu não sei se vocês lembram. Tem o Washington Coração Valente. Rapaz, ele não tá ainda. Nem a pau. Haja coração. Que o Washington fez da Bahia. Não, mas eu falei brincando, porque o Washington tá como, parece que, deputado, né? Federal. Foi só o finalzinho. Foi só no finalzinho do ano passado, foi mesmo. Ah, tá. Só o final. Bem. Se tá faltando direção, pode ter o presidente aí, tá ok? Chama Paulo Guedes aí. Ô, Paulo Guedes! Ô, Mike, eu acho que uma coisa é preliminar. O que a confiança tem que pensar agora? Quem vai contratar o próximo treinador, caso o Betinho saia? Que isso é uma incógnita. É analisar o perfil do elenco. Tem um elenco que a gente tem críticas, mas é o elenco que a gente tem. Sim. Então tem que fazer de tudo para pegar um treinador que case com o nosso elenco. E qual é a maior característica do nosso grupo? Na minha opinião, é formado por jogadores experientes. Então não dá para ser um cara sem experiência, né? Não dá para ser um cara verdinho no futebol. Neófito, por exemplo, um Washington não ia dar certo. Eu avalio que um Luizinho Lopes não daria certo, porque é um treinador muito novo, que conquistou muito moderninho, que conquistou muito pouco no futebol. Então tem que ser um cara cascudo já. Um cara que já rodou bastante. Que impõe respeito. Eu acho que o mais importante nesse momento é o perfil. Não dá pra. Por isso que às vezes não tá dando certo. Não dá pra ter um Betinho passivo com um elenco de jogadores de personalidade. Não casa, pô. Um cara passivo com jogadores de personalidade. Tem que ser um cara de personalidade. Nesse momento. Tem vários, né? Por exemplo, o perfil de Roberto Fernandes é um perfil de personalidade. Só que eu não defendo o Roberto Fernandes, até por questões óbvias. Mas a ideia, um cara forte, de personalidade, que vai botar os jogadores no lugar, e aí talvez as coisas comecem a andar. Leandro Senna, pô. Tem que ser Leandro Senna. Enfim, vamos esperar. Galera, temos 1 hora já de programa. Vamos começar a encerrar. Esperar aí o anúncio do novo Mike, técnico. Ou não. Vamos aproveitar a presença de Felipe para ele falar também sobre o livro que ele está fazendo, sobre o Confiança, falar as diretrizes do livro e qual a perspectiva de lançamento. Beleza. Lembrando que vai chegar mês de maio aí, aniversário do Confiança, a gente vai explorar muito o Felipe até lá. Mas fale lá, Felipe, do seu livro. Bom, galera, basicamente a ideia do livro é fazer um almanaque. Eu venho fazendo a pesquisa mais ou menos desde 2007 pra cá, já são 12 anos aí tem alguma hora que para, tal, fui morar fora 2 vezes, mas digamos que eu tô com 80, 90% do período assim, do Confiança de jogos, tal, listados, eu tenho boa parte dos jogos, tenho quase 3 mil jogos aí, só que aí a parte estatística que demora um pouquinho, porque você tem que pegar a escalação de jogador, inclusive peguei os dados aí de Jones, do pai dele e de vários atletas aí, tô listando. Previsão depende muito do quanto eu consiga avançar por agora. Mas aí
tem um projeto, assim, eu estou fazendo a pesquisa. Demora muito, assim, para você pegar dados de ex-atletas, é meio complicado tudinho. Mas, em relação a jogos, eu estou com a lista já bem robustazinha. Você tem uns 10% assim tipo, 10% não, você tem quase 100 jogos aí que tem informação perdida, tem jornal que deixa de cobrir e tal, mas eu tô passando um pente fino. Mas previsão, eu acho que para esse ano é meio difícil, até por questão de editar, de montar tudinho. Mas a pesquisa tá sendo feita aí e eu vou dar para ir contribuindo, pelo menos assim, soltando alguma informação, depender de um jogo, quantos jogos foi Confiança e Fortaleza, quantos jogos foi uma coisa ou outra, assim, tá? Dá pra soltar. Esse ano também a gente completa 80 anos do clássico, né? Com o Sergipe, né? E o primeiro clássico foi em 49 e esse ano a gente completa 80 anos do clássico. Tô vendo se eu consigo fazer alguma coisa sobre o clássico. Até porque a gente não tem essas informações, né? Nossa. Eu acho que talvez até saia alguma coisa em relação ao clássico antes desse almanaque mesmo. Que eu acho que é mais fácil de montar. Ah, beleza. Deixa o almanaque para lançar em 2021, que aí é o que? 85? No ano mais fechado, né? 85, não sei quando não sei. Talvez 2021, acho que 85 anos. Uhum. Sim. Bem, então, vamos encerrar por aqui. Lucas, suas palavras, fale aí, enfim, encha nosso coração de esperança e se despeça da galera. Oi, Mike. Eu vou aqui ser a voz da massa proletária. Esses dirigentes rumo de incompetente, treinador incompetente, comissão técnica incompetente, jogadores, tudo arruma de carniça. Tome alguma providência que senão a massa vai quebrar tudo aí, viu? Um abraço, boa semana pra todos. Jones. É simples. Eu tô odiando todos vocês, mas torcedor é facinho. 2 vitórias, classifica pra final, que eu já tô amando todo mundo. É só isso que a gente quer. Felipe, suas despedidas. Rapaz, foi uma satisfação participar aqui do podcast. Pretendo, assim, se der para participar mais vezes, é só chamar. E em relação a momentos, é assim mesmo. A gente tá aqui, perdeu 3, estava praticamente invicto, né? No Sergipano, entregou de mão beijada, mas não tem nada perdido, não. Só que é tiro curto, tem que acordar pra vida logo, senão vai chorar depois. É isso aí, da minha parte, agradecer muito a Felipe, é uma presença ilustre, de honra pra gente. A gente vai sim chamar mais vezes, até porque a gente já conversa muito no Facebook, falando em rede social, tanto o Felipe como o Lucas são sempre solicitados a aparecer lá no Twitter, vocês não usam a melhor rede social. E também isso, não tem nada perdido, acho que a gente tem que juntar os cacos, cabeça pra frente, tomar a decisão que tiver que tomar, mantém Betinho, tira Betinho, mas tem que ser rápida, e aí zera isso e vai pra essa segunda fase com sangue no olho para vencer e ir pra final, ser campeão, porque aí as coisas acabam voltando à sua normalidade, porque aí tem uma Série C difícil pela frente, mas também não é impossível, dá pra gente fazer um bom papel e quem sabe até beliscar uma vaga na Série B. Bem, então é isso. Só um aviso, essa semana fui convidado, a Bancada Azulina já nos projetou para outros lugares, fui convidado por um cabra alagoano, Smack Neto, para gravar o Banho de Cuia sobre os times que estão em crise no Nordeste. Então, assim, então vou lá, eu e um torcedor do Vitória para falar final, viu? Das listas que o Confiança poderia fazer parte era dos times em crise. Mas eu falei pra ele, bicho, a gente vive em crise, a gente acho que começou em crise e vai morrer em crise, é a vida. Então, assim que sair o podcast Banho de Cuia, eu informo aí pra vocês ouvirem lá a nossa participação. É isso, galera. Boa semana para todos, forte abraço e fui! Hexagonal, somos o segundo colocado agora. É notório a queda de rendimento dessa equipe. E numa queda dessa, alguma coisa tem que ser feita. A gente vai analisar friamente, com calma, até amanhã, para a gente tomar algumas decisões. Um clube que tem uma folha que nem tem Confiança não pode chegar aqui em dores
e realmente perder na força para a equipe do Dourense. Time mole, um time sem força, sem sangue, sem alma, e alguma coisa tem que ser feita. Eu não sei o que é que vai fazer, mas eu vou conversar com o Iago e até amanhã algumas medidas a gente poderá tomar. Aparentemente, Confiança sobraria nessa primeira fase do Campeonato Sergipano pelo investimento e pelo próprio nível técnico dessa primeira fase do Campeonato Sergipano. Você já falou em mudanças que podem ser feitas e serão feitas para a segunda fase do Campeonato Sergipano. O que o torcedor pode esperar desse novo campeonato que é o hexagonal, Hernando? Cara, veja só, a gente contratamos jogadores de nível. Se os caras não correspondem, alguma coisa está errada. A gente vai analisar com tranquilidade. Agora é notório, não dá pra ver, o Confiança já fez um péssimo jogo contra a equipe do Lagarto, terrível. Fizemos um jogo contra a equipe do Fortaleza, pior ainda. E hoje você chega aqui, aí tem atletas, tem jogadores aí, eu não vou citar. Agora tem atletas aí que precisam respeitar a camisa do Confiança. E se chega aqui pra querer pensando que com o nome vai jogar bola, não joga. Ele tem que ter consciência, que saber que isso aqui é um campeonato, que são jogos difíceis. Agora não é admissível a gente ver determinado tipo de atletas aí dentro do campo, parece até que estão passeando. Então, essas coisas aí a gente vai ter muita calma, né? A gente vou pensar friamente. Agora alguma coisa tem que ser feita, né? A gente não pode também ficar esperando que as coisas vão passando e depois quando você for tomar uma posição já seja tarde. Agora precisa mexer em muita coisa aí dentro do Confiança aí, porque realmente é terrível. Não pode falar, até o presente momento a Confiança continua rigorosamente em dia com o seu salário. Então não venha para aqui atleta dizer que não está correndo porque está com o salário atrasado. E a gente precisa ter uma conotação diferente, uma cobrança diferente e botar para jogar quem quer, né? Se não quiser jogar bola, cara, não adianta, vai ficar fazendo o quê? Aí fica, né, uma pressão, um falatório e a gente entende que as coisas não estão certas. Não está certo, não pode ter uma queda assustadora como Confiança teve. Confiança hoje não existe, cara. E não começou o campeonato bem e agora esses atletas já desaprenderam tudo. Então alguma coisa está errada, né? E a gente vamos começar a conversar e vamos tomar as providências, não tenho nem dúvida disso. Aí o Hernando Rodrigues, bastante chateado aqui, o diretor de futebol do Confiança. O técnico Betinho está aqui com a sua comissão técnica, mas eu peço gentilmente licença ao Betinho para atender aqui ao microfone da Rádio Aperipê. Como explicar, Betinho, essa sequência de resultados? Uma goleada em cima do Boca Juniors e depois 3 resultados adversos, 2 deles pelo Campeonato Sergipano, que acabaram culminando aí com a perda dessa primeira fase do estadual. Como explicar essa queda de rendimento do Confiança, Betinho? Não, explicar assim é difícil. A gente pode justificar uma ou outra situação. O mês de janeiro e fevereiro, dentro do nosso planejamento, nós conseguimos, né, fazer os revezamentos e a equipe foi conseguindo, né, criar situações e principalmente ser eficiente, né, fazendo gols. O jogo contra o Lagarto, que eu acho que foi um jogo onde nós realmente atuamos muito abaixo do que a gente imaginava. Mesmo assim, criamos situações e perdemos um jogo, né, num jogo onde realmente o Lagarto teve méritos naquilo. A derrota para o Fortaleza é um outro nível de competição, qualidade do adversário. E hoje eu acho que a equipe lutou, buscou. O Danilo, quando foi exigido, foi muito feliz, né? Nós tivemos chance de sair à frente, né? Na condição do gramado, você saindo à frente, mudaria, né? Com certeza o panorama do jogo. A equipe do Dourense teve seus méritos, se defendeu da maneira que eles tinham que fazer e principalmente exploraram bem os contragolpes, né? O Jean também, na hora que precisou, acabou sendo exigido e depois eles acabaram fazendo gol ali com o Tatá. Eu acho assim, foram 3 jogos diferentes, né? De maneiras diferentes, onde as derrotas aconteceram, mas principalmente agora a gente precisa tentar treinar, né, que com as 2 competições ao mesmo tempo. Tivemos jogadores aí no departamento médico, então a gente perdeu essa qualidade de treinamento e isso, quer queira ou não, acaba atrapalhando. Mas nós temos aí agora a semana, né, agora já tem na quinta-feira a Copa do Nordeste,
Vamos trabalhar para esse jogo do Vitória e depois, consequentemente, aí no hexagonal, né, que agora é um outro campeonato. No intervalo do jogo, Betinho, dessa partida contra o Dourenço, você tirou o Vila e colocou o Ítalo. Qual foi a sua intenção para essa mudança, Betinho? O Ítalo é um meia ofensivo, né? Com qualidade. O Vila é um meia também que se torna ofensivo, mas ele é mais de condução de bola. O Ítalo, na verdade, a gente acreditava, assim como ele fez lá em Frei Paulo, né? Mesmo numa condição de campo ruim, ele pudesse se sobressair. Então a intenção foi essa, né? Até porque também o Vila jogou na quinta-feira, teve um desgaste, né? E o Ítalo estava numa condição melhor que poderia nos ajudar. Você tem uma semana curta pela frente, uma semana com jogo aí na quinta-feira e o hexagonal já começa no próximo domingo. Exatamente, né? E o jogo do Vitória também é um jogo muito importante em termos de classificação. Vamos agora sentar com a diretoria, ver o que eles pensam. E a gente quer buscar tudo, né? Mas nós temos também que ter prioridade. E aí, dentro dessa prioridade, vamos conversar. Obrigado, Betinho. Bom retorno. Obrigado, um abraço.